Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia a todos. Hoje nós temos uma grande solenidade na nossa igreja. A solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Os santos que edificaram e fundaram, junto com Nosso Senhor, a Santa Igreja Católica. Hoje é um muito bom dia para nós compreendermos a grandeza de ser católico, a beleza de ser católico, e aprofundar um pouco, através desses dois apóstolos, qual é a alegria que nós temos de ser Igreja Católica. Vamos nos preparar para isso, nos recolhendo um instante para pedir perdão de nossos pecados. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus todos os pecados e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendito o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes Israel. Todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandeci ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.
aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sim, sentados. Como dizia o início da missa, todos aqui temos imensa alegria de ser católicos e pertencer a esta igreja católica apostólica romana. Mas muitas vezes nós não temos uma consciência profunda do que é ser católico. Dá um verdadeiro valor para a nossa igreja. Hoje, nosso mundo está muito tomado por um segmento de opiniões. São muitas opiniões. Eu tenho a minha opinião, o outro tem a dele, e as redes sociais dão muitas opiniões. Nós esquecemos um pouco do que é ter a verdade. A Igreja Católica não tem uma opinião, ela tem a verdade. E esses dois apóstolos que hoje nós comemoramos representam muito bem o que é ser católico, o que é a Igreja Católica. Porque São Pedro representa a autoridade. A Igreja Católica é fundada na autoridade do Papa. O nosso Papa Leão XIV é sucessor de São Pedro. Uma linha ininterrupta que vai de São Pedro até Leão XIV. O que é o Papa?
ele é aquele que proclama e ensina a verdade. E no Evangelho nós vimos Nosso Senhor dizendo que vai edificar a igreja dele sobre esta pedra. Ele muda o nome de São Pedro. São Pedro chamava-se Simão, passa a se chamar Pedro, que vem de pedra. O que é essa pedra? A pedra é esta proclamação da fé de São Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Sobre esta afirmação de São Pedro, Jesus é Filho de Deus. Ele é homem e é Deus. Vai se construir toda a igreja. Vai se construir a doutrina católica, os sacramentos, a redenção, a verdade da redenção, a devoção a Nossa Senhora, os santos, os mártires, as igrejas, tudo está fundado nisso. Jesus é homem e Deus. E São Pedro tem a autoridade de dizer: isso é verdade, aquilo é mentira. Isso deve ser feito, aquilo não deve ser feito, porque ele está fundado na pedra. E São Paulo? São Paulo simboliza, representa a palavra da igreja. A igreja não seria o que é se não fosse a pregação, se não fosse o que está acontecendo agora. Um padre ensina, os fiéis ouvem e praticam aquilo que a igreja ensina. Esses dois apóstolos representam esses fundamentos da Santa Igreja. E, sobretudo, de uma igreja que é a igreja militante. Nós sabemos que a igreja, fundada por Nosso Senhor, tem, por assim dizer, 3 setores. Nós temos a igreja triunfante, gloriosa, que está no céu. São os santos, são os bem-aventurados. Já foram, estão lá, gloriosos e triunfantes. Nós temos uma igreja que está abaixo de nós, chamada Igreja Padecente. São as almas do purgatório. Uma pessoa morreu em estado de graça, morreu bem, se confessou, pronto, se salvou, tem coisas para pagar, porque ela não reparou como ela devia ter reparado os próprios pecados. Fica purificando como aluno que não tirou nota completa no semestre e tem que ficar de recuperação. Nós temos também isso, igreja padecente, a pessoa tem que purgar os seus pecados. E nós estamos aqui na Terra, somos a igreja militante. Militante vem de militar, de luta. Milites, em latim, significa soldado. A polícia militar é a polícia que luta para proteger as pessoas. Nós somos a igreja militante. E esses dois apóstolos representam, sobretudo, a igreja militante. Nós vimos nas leituras, São Pedro está passando por uma grande dificuldade. Aquele iniciozinho da igreja, São Pedro é preso, fica preso. A igreja rezando por ele e ele preso, o chefe da igreja é preso. São as dificuldades. São Paulo, na segunda leitura, está anunciando que ele vai morrer. Chegou o fim dele. Combati o bom combate. Estou para ser derramado em sacrifício. É o sacrifício, é a luta, é a dificuldade da igreja aqui na terra. Para nós, que lição podemos tirar disso? Nós que estamos aqui. Que para nós sermos verdadeiramente católicos, para nós sermos fiéis à nossa religião, nós precisamos passar por lutas, por dificuldades. Cada um vai ter a sua. Se alguém aqui nessa igreja nunca passou por dificuldades, levanta o braço, eu quero saber quem é, para descobrir. Essa é a primeira pessoa que eu vou ter encontrado na vida. Todos passamos por dificuldades, como os apóstolos passaram. Nós temos que fazer o quê? Confiar e rezar. Porque na primeira leitura nós vimos, a igreja rezava por São Pedro. Deus manda um anjo libertar São Pedro. Na segunda leitura, São Paulo vai dizer: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Quando nós temos dificuldades, quando nós temos lutas, nós precisamos ter essa certeza. Se eu rezo, se eu peço a ajuda de Deus, Deus vai estar ao meu lado, dando-me forças. Deus vai mandar um anjo para me ajudar, mas é indispensável que eu reze. O que não pode acontecer na hora de uma dificuldade é o desânimo, é o desespero, é eu me afastar da religião. Parei de vir para a missa, padre, porque minha vida estava muito difícil.
Ué, mas ao contrário. Se sua vida está muito difícil, vá mais à missa. Vai 3 vezes por semana à missa. Padre, faz 20 anos que eu me confesso. Mas o que aconteceu? Não é porque estava com muito problema na minha vida, parei de confessar. Ao contrário, tem que se confessar mais, pedir perdão dos seus pecados. Não reze o terço, porque não tenho tempo. Deveria rezar 3 terços quando não tenho tempo, porque é aí que Deus vai ajudar. É aí que vai acontecer o que nós cantamos aqui no Salmo. Todos responderam ao Salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quando a alma reza na hora da dificuldade, quando a alma se aproxima mais da igreja, numa situação difícil, esses são os melhores momentos da nossa vida. Como diz o Salmo, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. Nas nossas angústias, nós não podemos esquecer do exemplo que nos dão hoje São Pedro e São Paulo. Ainda que presos, ainda que perseguidos, ainda que com dificuldade, eles continuaram rezando, foram fiéis. São os santos que são nossos pais da fé. Eles construíram os fundamentos da igreja que nós vemos hoje. O nosso fundador, o Sr. João, fundador dos Arados do Evangelho, sempre dava esse exemplo para nós, de quando a pessoa, na hora da dificuldade, deve rezar. Ele próprio contava muitos fatos para nós, muitos fatos, das dificuldades que ele passou para congregar e fundar os Arados do Evangelho. Hoje nós estamos aqui, estamos nessa missa, com essa igreja linda, com um coro muito bonito. Ninguém faz ideia do que foi a luta de nosso fundador para conseguir isso. Qual foi a luta que uma vez aconteceu? Ele estava querendo fazer os primeiros sacerdotes dos Arados do Evangelho. Nós não tínhamos sacerdotes no nosso início. E houve um momento que ele quis sacerdotes que celebrassem missa, que atendessem confissões. Foram tantas as dificuldades que ele teve, obviamente o demônio não ia deixar que sacerdotes fizessem bem as pessoas, queriam impedir isso. O demônio fez de tudo. E um dia o Sr. João foi a um santuário muito conhecido, chamado Genazana. Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazana, uma grande devoção do Papa Leão XIV. Nosso João também, nosso fundador, era muito devoto desta invocação de Nossa Senhora. Ele foi a esse santuário para fazer uma promessa a Nossa Senhora do Bom Conselho, que se ela protegesse os sacerdotes dos arautos, ele iria em várias igrejas colocar a invocação dela. E ele estava rezando, ele viu uma cena, ele entendeu o que ele tinha visto, viu misticamente uma cena. Ele via uma porta e o demônio tentando fechar a porta na frente dele. E via Nosso Senhor Jesus Cristo e colocava o pé na porta, não deixava o demônio fechar a porta. E ele entendeu, se Nossa Senhora conseguiu de Nosso Senhor que o demônio não pudesse fechar a porta do sacerdócio para nós. E aconteceu. Hoje temos mais de 200 sacerdotes. Então vamos colocar essa intenção a São Pedro e São Paulo, de sempre ter essa fé, essa certeza do auxílio de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.
Pai Todo-Poderoso. Recebamos, Senhor, todas as contas e sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e todas as nações. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volvam para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, o mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas dos mistérios e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos ao som. Grazie,
qui tibi in seculo placuerunt, aeterna vitam reama res consortes, et te laudemus et te glorificemus, per Figlio tuum, Iesu Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patria omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. A paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz e quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em minha morada, mas sei vossa palavra sobre salvação.
temos aqui na capela a cerimônia que sagrava o Imaculado Coração de Maria, um pedido que Nossa Senhora fez em Fátima. E temos a coroação da imagem, a recitação do terço, uma breve meditação e a Santa Missa, com atendimento de confissões. A devoção do primeiro sábado será às 9h30. Então, no próximo sábado, primeiro sábado do mês, às 9h30. Os que desejarem colocar suas intenções para as Santas Missas podem fazer na entrada da capela. Tem papel, caneta, deixa numa caixinha. E os que quiserem também conhecer, temos a lojinha com artigos religiosos na entrada da casa ali. Com terços, tem medalhas, tem escapulados. E que Nossa Senhora dê a todos uma excelente semana. Antes da missa, também quero desejar a todos um ótimo domingo, uma excelente semana. Espero que voltem muitas vezes ainda em nossa capela, pelo Menores, e que rezem pelos oráculos do Evangelho, pela nossa congregação. Eles e eu também prometemos muitas orações por todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Domine labia mea